Imaginemos a seguinte cena, só para começar a nossa reflexão de hoje. É uma noite de quarta-feira, em uma casa comum em algum lugar do Brasil. O famoso meio da semana. Exato. E o barulho do trânsito lá fora, sabe, os ecos da rua, as buzinas, tudo isso vai ficando abafado, quase imperceptível. No centro da mesa da sala de jantar, um fósforo risca e uma pequena vela acaba de ser acesa. Aquela luz amarelada, bem acolhedora, que muda logo o clima do ambiente. Nossa, sim, a luz pisca e ilumina o rosto de uma família inteira que está reunida ali. Todo mundo com os celulares desligados, em um silêncio muito respeitoso. Aí alguém estende a mão e abre um livro de capa gasta. Um livro que provavelmente já foi folheado centenas de vezes. Às vezes até passando de geração em geração, né? Com certeza. E é uma atmosfera de muita paz, uma verdadeira suspensão daquela correria maluca do dia a dia. É uma série que, por incrível que pareça, se repete semanalmente em milhões de lares. E é exatamente para o centro dessa mesa de jantar que nós vamos direcionar o nosso mergulho de hoje. É uma mudança de cenário e tanto, se a gente comparar com os nossos encontros anteriores, né? Totalmente. Neste nosso terceiro encontro da segunda temporada, nós não vamos falar sobre debates acadêmicos acalorados em laboratórios europeus ou sobre pesquisadores famosos. A nossa missão hoje é entender como uma obra publicada lá atrás, em 1864, atravessou o oceano e o tempo para se transformar nessa prática de pacificação familiar. E para quem nos escuta entender o tamanho dessa jornada, a gente reuniu um material de fontes muito ricas. Temos o texto original do livro, registros históricos de Paris, um documento excelente de complemento de contexto e até artigos recentes de psicologia clínica. Além das análises profundas que estão lá no portal IA Espírita. Tudo isso para focar 100% na dimensão moral e cotidiana da coisa. Exatamente. O foco hoje é ver Allan Kardec agindo como um pedagogo brilhante, tipo um verdadeiro estrategista moral, sabe? Ele pegou textos milenares, decodificou tudo aquilo e transformou em um guia prático sobre como viver, perdoar e amar. E dialogando direto com as dores mais complexas da mente humana. Mas olha, para entender a mecânica disso tudo, eu sinto que a gente precisa dar um passo para trás. Precisamos fazer uma viagem no tempo. Voltar para a origem do problema. Isso. Vamos sair dessa sala brasileira super aconchegante, com a vela acesa, e voltar para as ruas movimentadas, frias e cinzentas de Paris. O ano é 1864 e, pelas nossas fontes, havia uma baita crise de percepção acontecendo ali. Ah, sim. O movimento estava sendo atacado por todos os lados. Já estava relativamente consolidado com as publicações anteriores, mas sofria duas acusações muito pesadas na época. E a primeira vinha de observadores mais céticos, certo? O pessoal que dizia que era tudo um circo de fenômenos. É, tipo isso. Diziam que era só uma curiosidade de salão, aquela coisa focada apenas nas mesas girantes, sem nenhuma substância filosófica ou utilidade real para melhorar a sociedade. Nossa, e eu imagino que a segunda crítica devia vir direto das autoridades religiosas. Eles foram acusados de tentar destruir o cristianismo tradicional. Na mosca. A segunda acusação era de que o movimento era essencialmente anticristão, uma ruptura total com a herança dos evangelhos, algo que, na visão deles, ameaçava a moralidade e os bons costumes da época. E é aqui que eu confesso que a reação de Kardec me deixa de queixo caído. Porque, bom, pensa comigo, se eu estivesse no lugar dele, sendo encurralada por essas duas críticas gigantes, o meu instinto básico seria entrar na defensiva. Escrever um tratado teológico rebatendo cada ponto. Exatamente. Um calhamaço agressivo atacando os críticos de volta para provar que eu estava certa. Seria o caminho mais óbvio. Mas ele faz o oposto, ele simplesmente não entra na briga. E é fascinante porque ele faz algo que lembra muito um estrategista moderno executando um reposicionamento de marca magistral. É uma ótima analogia. Em vez de brigar com os críticos, ele decide reler os próprios evangelhos. Ele vai direto à fonte original e extrai de lá um código de ética purinho. Exato. E com isso, ele prova na prática que a filosofia moral era o verdadeiro coração de tudo aquilo. E não os fenômenos físicos que o pessoal criticava. Mas espera aí,
Como é que se faz um reposicionamento usando textos religiosos sem iniciar uma guerra santa gigantesca? As nossas fontes apontam para uma decisão metodológica que eu achei radical demais. Como foi essa filtragem? Foi um movimento muito ousado. Kardec aplicou uma navalha analítica aos textos. Ele pegou os evangelhos e os dividiu em 5 campos distintos. Ok, 5 campos. Quais eram? Primeiro, os atos ordinários da vida de Jesus. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarto, as palavras que serviram de base para dogmas específicos. E, por fim, o quinto campo, que era o ensino moral. Tá, até aí tudo bem. É uma divisão lógica. Aí é que está a genialidade. Para compor este livro, ele decidiu descartar completamente os 4 primeiros campos. Ele deixou de fora a vida comum, os dogmas, as profecias e os milagres. Ele focou estrita e exclusivamente no ensino moral. Caramba, vamos pensar sobre isso por um segundo. Ele descartou os milagres e os dogmas. Isso me parece um risco enorme. Por que alguém abriria a mão logo das partes que quase todas as religiões consideram as mais fundamentais? Por causa de uma premissa psicológica e sociológica muito profunda. Ele entendeu que dogmas, milagres e profecias exigem crença cega, e historicamente isso gera disputas intermináveis. É verdade, cada cultura interpreta de um jeito. Perfeito. A moralidade, por outro lado, é um terreno universal. Todo mundo concorda. O ensino sobre compaixão, paciência, solidariedade, isso não exige que a pessoa pertença a uma seita para funcionar. Faz todo sentido. Você pode testar o perdão na sua sala de estar com a sua família e ver o resultado imediato na redução do conflito, independentemente no que você acredita. E a ética une as pessoas, enquanto a teologia dogmática frequentemente cria muros. Para consolidar essa visão neutra, ele usou a tradução francesa de Le Maistre de Sacy, que era hiper respeitada na época. E ele também não seguiu a ordem cronológica da Bíblia, né? Ele reorganizou os textos agrupando tudo por temas. O que eu acho muito mais didático. É uma aula de didática. Então, se o seu problema atual for lidar com orgulho, você vai direto no capítulo sobre isso. Se a dor for a raiva, tem outro capítulo só para ela. Nossa, muito prático. E, lendo os registros históricos das nossas fontes, tem um detalhe sobre o ano de 1864 que me surpreendeu muito. É sobre o título do livro. Ah, o título da primeira edição. Quase ninguém sabe disso. Pois é. Quando ele foi publicado pela primeira vez, em abril daquele ano, ele não se chamava O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual era o nome mesmo? O título original, lá em Paris, era Imitação do Evangelho selon le Espiritismo, ou, traduzindo, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso levanta uma hipótese incrível na minha cabeça. Porque quando a gente ouve a palavra imitação, nesse contexto europeu do século XIX, é impossível não pensar no grande clássico A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. Sim, um livro de cabeceira que estava em quase todos os lares conservadores e cristãos da Europa. Exatamente. Teria sido essa uma jogada tática, tipo um cavalo de Troia do bem? Ele apresenta a obra com um título que soava super familiar, acolhedor e seguro para aquelas famílias, criando uma ponte de confiança. A linhagem conceitual com a obra do Tomás de Kempis é inegável. E essa estratégia faz todo sentido do mundo. A ideia ali era mostrar que o livro propunha justamente isso, a imitação moral. A aplicação prática do bem, sem ameaçar a devoção íntima de ninguém. Exato. E foi só depois, nas edições posteriores, quando a obra já tinha provado seu valor prático e consolador para a sociedade, que o título foi simplificado e consagrado na forma que conhecemos hoje. Genial. E com o livro ganhando tração e se espalhando, uma frase específica emergiu daquelas páginas e virou o grande símbolo de toda essa filosofia. A frase: fora da caridade não há salvação. É uma máxima poderosíssima, e a inspiração direta vem das cartas de Paulo de Tarso. Mas, assim, tem uma nuance fundamental aqui sobre como a palavra caridade opera nesse contexto. Porque caridade hoje em dia soa muito como dar uma esmola, né? Dar o que sobra. Exato, mas não é isso. Quando ele cunhou essa frase, ele retirou a ideia de salvação da mão das instituições formais e a colocou inteiramente na conduta individual. Ah, entendi. Então a caridade é vista mais como uma postura de empatia absoluta perante o outro? Perfeitamente.
o que na prática desmonta qualquer ideia de exclusividade religiosa. O progresso moral e a paz de espírito deixam de depender de um rótulo. Isso é muito forte. A frase não diz fora da nossa congregação não há salvação. Ela abrange todo mundo. Todo mundo. A pessoa pode ser católica, protestante, judia, muçulmana ou até ateia. Se um ateu age com profunda bondade e empatia no seu dia a dia, ele está, dentro dessa lógica, operando a caridade e encontrando seu próprio equilíbrio e salvação moral. É uma regra de conduta universal, não a criação de um novo clube exclusivo. Mas olha, conhecendo a história da Europa, eu imagino que as instituições tradicionais não aceitaram essa reinterpretação inclusiva de braços abertos, né? Mexer na exclusividade da salvação é mexer em poder político. Sem dúvida nenhuma, a resistência foi imediata e muito severa. Logo em maio daquele mesmo ano, 1864, um mês após o lançamento, a obra sofreu um grande baque institucional. Ela foi parar naquela lista famosa, o Index? Exatamente. Foi incluída no Idex Librorum Prohibitorum, a lista oficial de livros proibidos pelas autoridades católicas romanas da época. Mas espera, na mentalidade do século XIX, entrar para o Index costumava destruir a credibilidade de um autor. Era para sufocar o movimento inteiro. Como que essa obra sobreviveu a um banimento tão formal? Pelo que hoje a gente chamaria de uma gigantesca campanha de relações públicas involuntária. O famoso efeito rebote. A proibição gerou curiosidade, imagino. Exato. O Index funcionava muito bem para silenciar obras que tentavam competir puramente no campo político ou dogmático. Mas este era um livro que as pessoas liam no silêncio dos seus quartos, em momentos de luto, angústia ou depressão. Era algo muito íntimo para ser controlado pelo Estado ou pela Igreja. E como Kardec reagiu a isso? De forma muito analítica. Historicamente, ele interpretou a proibição não como uma derrota, mas como um selo sociológico, a prova de que a filosofia havia crescido a ponto de não poder mais ser ignorada. E a demanda pelo livro apenas continuou a crescer exponencialmente, tanto na França quanto fora. Que nos leva a um ponto vital de qualquer movimento de longo prazo. Nenhum livro, por mais brilhante que seja, sobrevive mais de um século se não tiver continuadores. Gente disposta a pegar a teoria e transformar em vida prática para as multidões. E é nesse momento exato que as nossas fontes destacam a figura central de Léon Denis. Ele é frequentemente reconhecido como o apóstolo do espiritismo. O grande continuador do trabalho, certo? Ele mesmo. Foi um intelectual que viajou, discursou e escreveu exaustivamente para manter essa ponte filosófica aberta com o pensamento cristão. Foi o esforço de 4 décadas que culminou no livro dele Cristianismo e Espiritismo, lançado em 1898. Ele realmente aprofundou as raízes morais que Kardec tinha plantado. Agora, mudando um pouco de marcha, eu quero voltar os nossos olhos para a estrutura do livro original de novo. Para qual parte especificamente? Para o último grande bloco da obra, que é dedicado quase exclusivamente a preces, nós temos ali coisas como a oração dominical e preces para serem feitas antes da reunião. E confesso que isso me gerou uma certa confusão quando li. Confusão em que sentido? Ué, Kardec era um homem de ciência, super lógico, com um método bem rigoroso. Por que ele recorreria a um capítulo inteiro que soa tão semelhante a fórmulas litúrgicas? Parece ir contra o método dele. Essa tensão aparente entre a lógica racional e o ato da prece é fascinante de se estudar. Para ele, a prece não operava como uma fórmula mágica de palavras. Não era do tipo, se você recitar na ordem certa, garante um favor divino. Ah, entendi. Então, como ele descrevia a mecânica disso? Ele descrevia a prece como um ato focado de vontade, um exercício genuíno de concentração mental e de elevação das ondas de pensamento. O que importa de verdade é a intenção da pessoa que ora. A vibração do sentimento supera a estrutura gramatical. Perfeito. As preces no livro foram colocadas ali mais como modelos de raciocínio emocional para quem estava em aflição, e não como ladainhas que precisavam ser decoradas e repetidas roboticamente. E falando em preces,
Eu me deparei com uma informação nas fontes do complemento de contexto que, honestamente, vai chocar muita gente que tem esse livro em casa e o lê toda semana. Você vai falar da prece de Cáritas, né? Sim. Essa famosa prece de Cáritas, que é uma oração lindíssima recitada e até cantada por milhares de pessoas em reuniões no Brasil inteiro. A grande revelação é que ela simplesmente não faz parte da obra original. É um fato que surpreende 90% das pessoas, mas é a mais pura verdade. A prece de Cáritas não está na edição original de 1864. Isso é inacreditável. Sabe o que isso me lembra? É igual aquelas falas icônicas do cinema que a cultura pop absorve de um jeito torto. Tipo, todo mundo jura de pés juntos que o Darth Vader disse: Luke, eu sou o seu pai. Sendo que, na verdade, ele só diz, não, eu sou seu pai, né? Exato. A gente repete a versão cultural tantas vezes e com tanta emoção que ela substitui a obra original na nossa memória coletiva. Mas me explica, como que uma oração tão central se fundiu ao livro dessa forma? A analogia cultural é muito boa. O que aconteceu foi que a prece de Cáritas foi psicografada anos depois do lançamento do livro. E só para garantir a clareza para nossa audiência, a psicografia é aquele processo onde um médium escreve um texto que, segundo a tradição espírita, é ditado por uma inteligência externa, um espírito. Bem lembrado. Então, essa prece específica foi recebida lá em Bordeaux, no interior da França, no dia 25 de dezembro de 1873. Quase uma década depois do livro ser lançado. Isso. E o fato de que as pessoas hoje associam essa prece de forma tão inseparável ao Evangelho mostra algo lindo sobre a obra. Ela não ficou estagnada no tempo como um fóssil. Ela virou um organismo vivo. Um organismo vivo que foi absorvendo as práticas de consolo das gerações que vieram a seguir e as anexando ao seu corpo principal. O que nos traz de forma muito natural a parte mais emocionante dessa história toda. Isso nos conecta direto com a cena da vela acesa lá do início do nosso encontro. Como é que essa obra, em francês, cruzou o Atlântico para moldar a intimidade das famílias brasileiras? Esse trânsito geográfico e cultural começa de forma muito objetiva com uma figura chamada Joaquim Carlos Travassos. Ele é historicamente reconhecido como o primeiro tradutor dessa obra para o português. Um pioneiro, então. E depois teve a parte institucional. Sim, posteriormente, em 1884, Augusto Elias da Silva funda a Federação Espírita Brasileira, a famosa FEB, que passa a ancorar institucionalmente essa literatura no nosso país. Mas lendo o material, dá para ver que a verdadeira revolução aqui no Brasil não foi apenas editorial, foi comportamental. Nós inventamos uma tecnologia social em torno desse livro. Você está falando do estudo do Evangelho no lar, imagino. A vela, a mesa de jantar, a quarta-feira à noite. Exatamente isso. E acho fundamental destacar que essa prática doméstica semanal não foi inventada por Kardec e não era um hábito comum na França daquela época. Nem um pouco. Essa rotina de reunir a família em um dia fixo, abrir uma página, conversar sobre moralidade, fazer preces pelo ambiente, é uma criação inteiramente brasileira do século XX e ganhou uma força impressionante. Milhões de casas fazendo isso toda semana. E, pensando friamente sobre a mecânica da coisa, reservar uns 40 minutos por semana, desligar as telas todas, sentar com os filhos e com o companheiro ou companheira para dialogar abertamente sobre paciência, perdão e os desafios éticos que a família enfrentou. É um espaço de escuta raríssimo hoje em dia. Pois é. Na prática, isso é uma intervenção de saúde mental moderna, só que disfarçada de rito religioso. É uma terapia familiar preventiva contínua. Sem dúvida nenhuma. E a estruturação disso foi além das mesas de jantar. Ela foi levada para salas de aula através do ESD. O estudo sistematizado da doutrina espírita. Exatamente. Iniciativas pioneiras como a da USE em São Paulo, lá em 1975, e da FERGS no Rio Grande do Sul, em 1978, ganharam uma escala nacional imensa nos anos 80. Eles pegaram o livro e o transformaram no eixo moral de todo o programa de formação no país. O que me serve de ponte perfeita para a ciência moderna. Opa, agora a gente entra no território do diálogo acadêmico contemporâneo. Sim, porque cultivar o perdão e a paciência na sala de jantar não é apenas uma coisa fofa ou moralmente bonita de se fazer.
Os ecos dessas práticas na medicina contemporânea são impressionantes. E eu quero deixar claro para quem nos escuta que não trazemos isso como uma tentativa de provar a religião. É mais como um diálogo fascinante sobre como o nosso corpo físico reage à moralidade. Isso, o diálogo científico aqui é muito rico. As nossas fontes mostram que pesquisadores de universidades de ponta, como Harvard, estão investigando os impactos reais da atenção plena e da prece na nossa fisiologia. E o que eles mapearam é muito concreto. Eles observam que o foco meditativo, aquele silêncio da prece, reduz a ativação do sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema de alerta. E isso baixa imediatamente a frequência cardíaca e a ansiedade. E sobre a questão do perdão? Porque o perdão é literalmente o tema central de dezenas de capítulos desse livro de 1864. Aí nós entramos na fronteira da neurociência e da psicologia clínica moderna. Temos pesquisadores pioneiros como Robert Enright e Everett Worthington que estabeleceram parâmetros clínicos muito claros sobre os efeitos do perdão no corpo. E o que acontece quando a gente não perdoa? Quando guardamos aquele rancor que o livro tanto manda a gente largar. Eles demonstraram os mecanismos físicos do rancor. Quando uma pessoa retém a mágoa e fica focada na vingança mentalmente, a amígdala cerebral entra em estado de alerta contínuo. O corpo acha que está sob ameaça física. Exato. Aí o organismo é inundado por cortisol e adrenalina sem parar. Manter esse estado de luta ou fuga por anos destrói o sistema cardiovascular, aumenta o risco de inflamações e deprime drasticamente a resposta imunológica. Caramba, então, quando o livro orienta o perdão incondicional, perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele não está apenas pedindo um favor que a vítima faz ao seu agressor por ser superior. De jeito nenhum. O perdão ali é oferecido como uma verdadeira tecnologia de liberação fisiológica e mental para a própria vítima. É autopreservação. E é basicamente o que ferramentas como a terapia cognitivo-comportamental fazem hoje em dia, para reestruturar pensamentos destrutivos. E claro, tem também o lado afirmativo dessa ciência do bem-estar. A psicologia positiva, que entra perfeitamente nessa equação. O Martin Seligman, que é considerado o pai dessa área, concentra grande parte dos seus estudos em virtudes como a gratidão e a solidariedade. Que é basicamente o que Kardec agrupava sob aquele termo guarda-chuva que a gente comentou mais cedo, a caridade. Precisamente. Seligman mostra em estudos clínicos que praticar o altruísmo ativa centros de recompensa no nosso cérebro, que gera uma felicidade duradoura, muito mais sustentável do que o prazer hedônico e temporário. E nós temos pesquisas incríveis feitas em solo nacional também, certo? Sim. Aqui no cenário brasileiro, temos grupos de excelência, como o NUPS, coordenado pelo psiquiatra Alexander Moreira Almeida. Eles vêm investigando com rigor metodológico fantástico essa intersecção entre as práticas de espiritualidade e a promoção da saúde mental. A matriz ética proposta lá no século XIX é quase um espelho do que a ciência do bem-estar estuda hoje. É impressionante como as coisas se conectam. E para coroar essa ponte entre a ética do século XIX e a mente moderna, as fontes do complemento trazem o fenômeno literário brasileiro muito específico. Um desdobramento direto dessa psicologia profunda. Você se refere ao trabalho monumental feito pela Ponte Conceitual de Joana de Ângeles, não é? Exatamente. Através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco. Estou falando da famosa série psicológica. Como que isso funciona na prática, na mecânica da escrita? É uma expansão conceitual muito brilhante. Os textos, que na tradição espírita são atribuídos ao espírito de Joana de Ângeles, pegam aqueles mesmos dilemas existenciais listados no Evangelho. Coisas como a culpa crônica. A dificuldade de perdoar os parentes. Isso. E eles dissecam esses problemas usando o vocabulário e as ferramentas mais avançadas da psicanálise e da psicologia analítica profunda, como o trabalho de Jung. Em vez de tratar a falha moral como um pecado que simplesmente condena o indivíduo ao fogo eterno, a série analisa a falha como um conflito interno. Uma projeção do ego. Exatamente. Uma sombra que precisa ser iluminada, integrada e curada.
É a atualização da mensagem consoladora original, só que traduzida para o homem e a mulher dessa nossa era do autoconhecimento. Nossa, é muito fascinante ver como a obra se dobra e se adapta ao nível de maturidade de quem lê. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou hoje, o que significa de verdade esse impacto tão duradouro? É a prova de fogo de que a dor humana é atemporal, não importa quanta tecnologia a gente invente. É porque nós vivemos hoje em uma era de hiperestimulação constante. Uma era dominada por uma ansiedade quase palpável, onde essas telas brilhantes nos nossos bolsos disputam cada fração da nossa atenção e as nossas conexões se tornam cada vez mais curtas e superficiais. E, no entanto, no meio desse caos todo, um texto com 162 anos de idade continua pulsando vivo nas salas de jantar. Porque ele não oferece algoritmos mágicos de sucesso rápido, que é o que a gente mais vê por aí hoje em dia. Efeito. Ele oferece um roteiro analógico, complexo e super-humano sobre como amar de verdade, sobre como engolir o orgulho quando a gente sabe que errou e sobre como não ser esmagado pelas falhas daqueles que convivem com a gente. Isso, pela própria constituição da nossa biologia e da nossa psique, simplesmente não envelhece. A natureza e a origem do sofrimento humano podem até mudar de roupagem, mudar de cenário, mas a essência desse sofrimento não muda nunca. A gente ainda sofre lidando com o luto, sofremos com a traição e continuamos naquela velha busca por algum sentido maior na vida. Quando um texto consegue destilar soluções éticas que comprovadamente acalmam o sistema nervoso e reintegram os laços de uma família, ele transcende o seu tempo de publicação. E é por isso que o fósforo continua sendo arriscado, quarta-feira após quarta-feira. E a vela continua sendo acesa, geração após geração, nas noites brasileiras. O que me leva a deixar um pensamento meio provocativo para quem nos escuta hoje, para levar na mente e mastigar ao longo da semana. Vamos lá, qual é a provocação da vez? Quando textos antigos são despidos dos seus dogmas rígidos e de suas promessas místicas, sendo reduzidos puramente à sua essência ética e compassiva, eles deixam de ser relíquias empoeiradas em bibliotecas. Eles se tornam espelhos incrivelmente nítidos das nossas maiores necessidades psicológicas de hoje. Então fica a pergunta que cada um pode fazer a si mesmo agora. O famoso momento de olhar para o próprio umbigo. Exato. Qual lição moral antiga, que você talvez tenha ignorado a vida toda por parecer simples ou ingênua demais, pode ser a chave exata para desvendar e acalmar a sua ansiedade no mundo moderno? É uma excelente investigação íntima para os próximos dias. Uma que não precisa de internet para ser feita, apenas de um pouco de silêncio e coragem para olhar para dentro. E com esse convite ao silêncio e à reflexão pessoal, nós encerramos o nosso mergulho de hoje. Convidamos toda a nossa audiência a explorar muito mais textos originais, as análises psicológicas completas e os registros históricos lá no nosso portal. O endereço é iaespirita.com.br. Lembrando, para quem for digitar no navegador, lê-se iaespirita.com.br. E já deixamos aqui o nosso encontro marcado, porque a jornada continua. Assim, preparem-se, porque no nosso próximo encontro da segunda temporada, o mergulho será nas visões profundas e muitas vezes polêmicas sobre a justiça e o destino humano. Tudo isso analisando o livro O Céu e o Inferno. Um abraço muito caloroso a todos e até lá!